Hoje eu fiquei surpresa com a notícia que o meu superior me deu. Ele disse que Bolsonaro será condenado, mas que Bolsonaro não irá para Papuda. Reafirmaram 3 vezes que Bolsonaro não irá para Papuda e que os militares do governo Trump estão em Brasília. Por exemplo, Dino, Carmen Lúcia, essa gente, eles gostariam de inocentar Bolsonaro, mas não tem coragem. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque eu não queria ser interpretado de uma forma errada, mas já faz um tempo que eu tô com essa questão entalada na garganta e eu realmente precisava falar sobre isso. Hoje eu vou falar de um assunto que me deixou realmente muito decepcionado. Eu vou falar com respeito, claro, né, sem ataques pessoais, porque eu acho que é assim que esse tipo de assunto deve ser tratado. Durante muito tempo, eu acompanhei o canal da Mara Bia, escutei várias das reflexões dela, acompanhei alguns vídeos, né? E como muita gente, eu dei sim um voto de confiança. Mas com o tempo começaram a surgir algumas afirmações que simplesmente não se confirmaram até hoje. Porque, segundo Mara Bia, né, existiria um mestre espiritual que passaria informações importantes para ela, né? E entre essas informações foram feitas algumas previsões bem específicas sobre acontecimentos políticos aqui no Brasil. Por exemplo, foi dito que Jair Bolsonaro não seria preso. Depois a afirmação mudou para que, se Bolsonaro fosse preso, ficaria no máximo 15 dias. Em outro momento também foi dito que ele seria candidato e que venceria. Ela disse no dia 11 de novembro de 2025, por exemplo, aliás, o mestre dizia, né, que ele queria que todos os humanos do Brasil fossem cuidados pelo melhor presidente e que essa pessoa seria o Bolsonaro. Queremos que todos os seres humanos do nosso país sejam cuidados pelo melhor presidente, pelos melhores partidos e não só isso, pela pessoa que tenha o melhor coração. Por isso, nós dissemos para vocês que essa pessoa é o senhor Bolsonaro. No dia 24 de outubro, esse mestre dizia que as pessoas estavam tomando consciência que Bolsonaro iria voltar e que ficaria elegível de novo e poderia se candidatar. Inclusive, ela falou que seriam 3 votos a favor do Bolsonaro lá no STF. Que agora as pessoas estão tomando consciência que Bolsonaro voltará. Saiu hoje sobre Fux, que Fux passou para a segunda turma. Esse rapaz dará para nós o sucesso de fazer com que Bolsonaro seja elegível novamente e possa se candidatar. É isso que eu quero dizer, junto com os 2 ministros mais do STF, que você sabe quem são. Porque... Nesse mesmo dia, ela disse que Bolsonaro voltaria firme e forte para governar o país. Também eu preciso dizer para vocês, não se preocupe com a saúde do Bolsonaro. Bolsonaro, ele virá firme e forte ainda para
governar o nosso país. No dia 10 de outubro, ela disse que a anistia seria ampla, geral e irrestrita. E a gente sabe que a anistia não foi sequer votada e que foi só votado um projeto de dosimetria e que, por sinal, o Lula derrubou depois. A anistia, ela será ampla, geral e irrestrita. Tenho certeza disso. Essa conversa toda que sai aí na mídia, você ficou preocupado, isso aí podem esquecer, ela será ampla, geral e irrestrita. No dia 6 de outubro, ela falou que o mestre dizia que Bolsonaro tinha condições de ser o próximo presidente. Outra coisa, ele tem condições. Eu pergunto isso sempre para os meus anjos, por favor, vocês têm certeza? E eles dizem sim, Bea. Nós temos certeza, ele tem condições de ser o nosso próximo presidente do Brasil. No dia 26 de setembro, ela disse que nem Eduardo nem Tarcísio seria candidato a presidente porque o presidente seria o Bolsonaro. Que o meu mestre está me alertando é que toda essa situação que estão falando, que Tarcísio indo para presidente, que Eduardo Bolsonaro indo para presidente, essa anistia, tudo isso, gente, não vai ser isso. Toda essa situação vai mudar. Então, também não fique sofrendo em relação a isso, tá bom? Vai ser tudo diferente do que eles estão falando. Ela continua me dizendo, e eu continuo dizendo para vocês, Bolsonaro será o nosso próximo presidente da República. Olha, o problema não é alguém ter uma opinião política. Todo mundo tem o direito de ter suas convicções. Eu tenho as minhas convicções. O problema começa quando essas afirmações são apresentadas, como revelações espirituais ou mensagens vindas de um mestre e depois simplesmente não se confirmam. Quando isso acontece repetidamente, é natural que as pessoas comecem a se perguntar: essas mensagens realmente existem ou são apenas interpretações pessoais apresentadas como algo sobrenatural? Eu não estou aqui para atacar a pessoa da Maria Bia, mas também acho muito importante dizer algo muito simples para vocês. A pessoa que afirma receber orientações espirituais, ela precisa ter responsabilidade com aquilo que fala, porque atinge milhões de pessoas. Porque muitas pessoas acreditam, muitas pessoas levam essas palavras a sério porque acreditam que é verdade. E quando previsões são feitas em nome de uma autoridade espiritual, mas depois não acontecem, a confiança inevitavelmente se perde. No meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Eu simplesmente, infelizmente, deixei de acreditar em Maria Bia. E digo isso com muita tranquilidade. Não é por raiva, não é por ataque pessoal, mas porque confiança se constrói com verdade e coerência. Se alguém diz receber mensagens do plano espiritual, o mínimo que a gente espera é que essas mensagens não se contradigam o tempo todo. No fim das contas, cada pessoa precisa analisar, refletir e tirar suas próprias conclusões. Só que uma coisa é certa: a fé, a espiritualidade e a verdade são coisas muito sérias para serem tratadas de uma forma tão mesquinha, sabe? E quando a confiança se perde, o mais honesto a se fazer é simplesmente reconhecer isso e seguir em frente. Como eu disse, eu não estou aqui para atacar a pessoa da Maria Bia. Gosto da Maria Bia. Por muito tempo segui o canal dela, gostava de assistir os seus vídeos. Só que assim,
os vídeos dela me davam muita esperança, porque em um país com tanta injustiça contra uma pessoa que não merece, que é o caso do presidente Bolsonaro, que a gente sabe que está preso hoje por vingança, né? Um cara que foi condenado pelos seus próprios inimigos, então assim, a gente sabe que é vingança. A gente sabe que o Bolsonaro não merecia isso, então a gente tem muita esperança quando alguém aparece dizendo assim: olha, vai dar tudo certo, olha, eu estou recebendo uma mensagem da espiritualidade, que sei lá o que vai acontecer. Gente, eu só digo uma coisa para vocês: se de fato, né, a Mara Bia recebe essas mensagens de algum espírito, algum mestre, alguma coisa assim, como ela afirma acontecer, eu acredito, se ela não estiver mentindo, eu acredito que no caso ela está sendo enganada, né, por algum espírito, alguma entidade ou sei lá o que se passa por espírito de luz, mas que não é espírito de luz. E por que eu digo isso? Porque um espírito do lado do bem, um espírito, sabe, do lado da verdade, um espírito de luz, ele não mente. Ele não vai chegar, sabe, até uma pessoa e falar assim: vai acontecer tal coisa, e depois aquilo não acontecer. Se esse espírito mente, é porque não é um espírito do bem, né? Enfim, eu não quero ser interpretado de uma forma leviana, sabe? Não estou aqui para, repito mais uma vez, não estou aqui para atacar a Mara Bia. Gosto da Mara Bia, eu só simplesmente não consigo mais acompanhar, porque para mim as coisas que o tal mestre dela fala para ela são mentiras. E assim, ela afirma nos vídeos dela que ela realmente tem segurança para falar, né, sobre esses assuntos e tal, porque ela confia, ela acredita no mestre dela e tal. É uma pena, porque se ela estiver falando a verdade, né, ela está sendo enganada. E se ela estiver mentindo, né, o que eu espero que não seja esse o caso, é uma pena, porque ela tem muitos seguidores e eu acho desrespeitoso. Seria muito desrespeitoso da parte dela estar fazendo isso. Mas enfim, isso é só um desabafo de uma pessoa que se sente decepcionada e enganada, né? Porque em momentos de desilusão a gente acaba recorrendo, sabe, a acreditar em qualquer coisa que vê. E infelizmente, no meu caso, foi isso que aconteceu. Enfim. Até o próximo vídeo.